A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor em Cristo Jesus, nosso Senhor, meus seguidores, ouvintes do canal Mãos Ungidas, seguidores, compartilha esse vídeo, meus queridos. Manda para mais alguém, manda para alguém que precisa de ouvir a palavra. Aleluia! Daniel capítulo 2, versículo 21, diz que ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece reis e dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Oh, aleluia! Esse é o nosso Deus. Ele muda os tempos e as horas. Quando ele quer dar uma vitória, ele muda o tempo e muda as horas. Ele remove os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. A Bíblia diz: ser sábio, o Senhor te fará mais sábio ainda. Entenda, compreenda que a palavra de Deus ela tem livre curso no meu, no teu coração. Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus. E aqui no versículo de número 22, ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Com ele mora o quê? Uma lâmpada. Aquela lâmpada que está ali na parede? Não. A lâmpada do celular? Não. A lâmpada da energia lá da cidade? Também não. A lanterna, que tem um bivoto muito forte, que ilumeia muito longe? Também não. Ele diz que com ele mora a luz. Então, se essa luz mora em Deus, e nós somos servos de Deus, nós temos acesso a essa luz. Porquanto a Bíblia diz no Salmo 119, meus queridos, e o versículo 105, que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. Então, essa luz que nos ilumina, que faz nós brilhar, que nos ajuda a trilhar caminho reto, ela não deixa nós na escuridão, não deixa nós ser levados por consequência da mente frustrada de alguém, por aquilo que alguém pensou ou deixou de pensar, ou falou ou deixou de falar. Ele disse, aleluia, o que está, ele revela o profundo e o escondido, e o que está em trevas, mas com ele mora a luz. O Deus de meus pais, eu dou graça e louvor. O Deus de meus pais, dou graça e dou louvor, disse Daniel, porque me desse sabedoria e força, e agora me fizesse saber o que te pediremos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então Daniel disse aqui no versículo 23 do capítulo 2, o Deus de meus pais, ó Deus dos meus pais, eu te dou graças e louvor. Daniel deu graças e louvor a Deus, porque me desse o quê? Sabedoria e força. Deus deu a Daniel duas coisas lindas, sabedoria e força. Glória a Deus. E agora me fizesse saber o que te pedimos, porque nos fizesse saber esse assunto do rei. Tudo que Daniel pediu a Deus, Deus deu. Daniel era um profeta temente. Era um profeta temente e obediente à palavra do Senhor. Ali quando o rei Dário botou aquele decreto, ali através dos medos e os persas, que não podia fazer nenhum pedido a Deus, nenhuma oração, durante 30 dias. A palavra do Senhor disse que foi o tempo que mais Daniel orou, porque ele orava, meus queridos, 3 vezes ao dia. E às vezes nós não temos um tempo disponível para orar 3 vezes, oramos uma, no máximo 2. Ou então ficamos assim ligados um pouco na oração, mas Daniel foi decretadamente de joelho do lado de Jerusalém para desafiar o capeta, o diabo que é destruído em nome de Jesus.
ele procura destruir um servo de Deus a qualquer preço. Daniel abriu as janelas, jogou para lá, abriu toda a janela, deixou tudo aberto. Ele disse que importa que o inimigo veja, que importa que os médios, que os pés, que Dário, com seu exército me veja. Eu não importo, porque quem mais está me vendo é o Deus o qual me prostrei. Então quem é que nos vê, meus queridos? Quem nos vê é o Deus qual nós nos prostramos. E quem é o Deus que você se prostra nesse momento? Quem é o Deus que nós nos prostramos nesse momento? É o Deus de Daniel? Sim. Ou o Deus dos médios e os persas, que o prazer deles era destruir Daniel. Até que foi lá, assinaram. O rei teve que assinar um decreto. Louvado seja Deus. O rei Dário teve que assinar um decreto por pedido daqueles homens malignos, que fosse jogado Daniel na cova do leão, mesmo assim orando. Mas irmãos, Daniel estava tão preparado, tão cheio da unção de Deus, que não teve diabo no inferno, não teve caverna de fogo do inferno que vencesse o poder da oração da vida de Daniel. E quero lhe dizer que nenhum mal vai vencer sua oração, nenhum mal vai perturbar sua oração. E quando Daniel chegou ali, que Dário fez aquele decreto, há cerca de 30 dias ninguém ora nem faz petição nenhuma. Ele disse, agora que eu oro. Porque, meus irmãos, quanto mais a perseguição vem, mas você ora, você deleita no Senhor, você desce, você se humilha. E o inimigo das nossas almas, o pata peluda do inferno, o pé redondo, sapatinho de algodão, ele cai desmascarado com a cara por terra. Porque o nosso Deus não é o homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Operando Deus ninguém impede. Então esse ninguém é o diabo, ele não impede o operar de Deus. E quando Daniel chegou ali, que aquele rei declarou com aqueles homens maléficos, orgulhosos, invejosos, porque o homem de Deus, ele causa até inveja no povo, viu? O homem de Deus, a mulher de Deus, causa inveja, causa ciúme, causa ódio. O povo se irrita, se enoja, porque a unção de Deus incomoda o diabo. Você já pensou a mulher de Deus na direção do Espírito Santo? Quando Satanás se levanta? Levanta até no meio da família. Levanta até no lar. Levanta com alguém de dentro de sua própria família, porque a Bíblia diz que os inimigos do homem são da própria família. Então levanta alguém que quer ser boa demais, quer ser santa demais, já está no céu, já está entrando, eu estou vendo, estou entrando. Irrita, humilha, faz chacota, pisa. Mas o Espírito de Deus, que desmascara Satanás, está na minha e na tua vida. Bate no peito e diz, o Espírito de Deus, que desmascara Satanás, está na minha vida, como estava na vida de Daniel. E ali, meus irmãos, foi levado Daniel para aquela cova dos leões. Louvado seja Deus. E foi jogado. Ali tinha muito leão. Me faz lembrar que eu vi alguém contar uma história que jogava, acho que era, eu não sei se era 40 animal, 40 ovelhas, dentro daquela cova, e era devorada a cerca de minuto. E jogaram Daniel. Aleluia. Eita glória. Estou me vendo agora como Daniel, na cova dos leões. Glória a Deus. Jogaram Daniel naquela cova e os leões ficaram tudo pasmo. Quem sabe o leão está te pasmando, está te admirando agora. É ele, é ela. Eu não posso tocar não, porque ele tem cheiro de fogo, tem cheiro de unção. E naquele momento que jogaram Daniel, o leão deitou. O leão deu sono. O leão jejuou. O leão não levantou a pata. O leão não mexeu as orelhas. Ficaram quietinhos. Deus acalmou aqueles leões, de forma que quando jogou aquela pedra na boca da cova, e tinha uma pedra, viu? Para ninguém tirar. Ali era de propósito de Satanás matar o homem de Deus, mas não adiantou, não tocou. Porque ninguém toca no homem de Deus, ninguém toca na mulher de Deus sem a permissão de Deus. Não toca, porque o Senhor falou que não. E se o Senhor falou que não, assine embaixo. E você assina também comigo. Glória a Deus, com a caneta da unção de Deus em nome de Jesus. Naquele momento, a Bíblia diz aqui em Daniel capítulo 6 que o rei selou aquela pedra com o selo, com o seu anel, selou ali, ó, e selou também com um dos outros homens.
Foi 2 selos, meus irmãos. Colocou 2 selos naquela pedra para que ninguém tocasse. E o rei foi para casa. Como o rei era muito amigo de Daniel, o rei não dormiu, perturbou a noite toda. Mas no outro dia de manhã tinha que olhar, porque sabia que Daniel tinha sido devorado. E ele, naquela noite, ele mesmo, o rei, pediu a Deus que o Deus de Daniel guardasse Daniel. E não é que Deus guardou? Porque até o ímpio, quando se humilha, Deus ouve, meu irmão. Quando o ímpio se humilha e for temente a Deus, Deus ouve e atende a seu clamor também. Pode pedir, meu irmão. Não sou crente, pode pedir. A Bíblia diz, pedir, dá-se-vos a peça. Não se envergonhe, peça. Peça a Deus que Ele te dá. Quando Daniel, no outro dia de manhã cedo, que chega lá, disse, eita, vou achar meu amigo Daniel devorado, não vou achar nem nada, nem osso, nem nada, porque era muito leão, vai devorar tudo e agora não vai sobrar nada. Que chega lá, que abre a cova, quem estava sorrindo, cheio do Espírito Santo, Daniel. De repente, a voz de Deus brada. A voz do rei brada, a voz de Deus brada no coração do rei. Agora vai buscar aqueles homens que mandou jogar Daniel aqui. Traz ele com mulher, com filho, com família, com tudo. Traz todo mundo. Minha Bíblia e a tua Bíblia diz que quando jogou aquele povo na cova, antes de chegar no fundo da cova, não tinha mais uma carne. Os leões devorou tudo, mas no homem de Deus não tocou. E lhe digo, no homem de Deus agora, quem vai ouvir esse vídeo vai ser vitorioso. Nem o mal vai te tocar, nem o leão, nem nada, nem uma praga, nem uma enfermidade, nada vai te tocar. E na mulher de Deus, essa que vos fala. Humildezinha serva de Deus, como sou, ninguém vai me tocar. Porque não são do Espírito Santo que Deus usou Daniel, eu estou aqui para a glória de Deus. A paz, Senhor, meus queridos. Permaneça na presença do Deus de Daniel, e eu também estou esperando Jesus a qualquer momento me buscar, e juntamente com você vamos aparecer, encontrar Jesus nas nuvens e dar um abraço no nosso rei. Amém?